Bom dia, meus amores do quarto ano A. Vamos para mais uma aulinha de história. Vamos fazer a correção da nossa atividade, né? E depois a gente continua com o nosso conteúdo. Vamos lá? Então, nós vamos. Foi uma atividade, né? Do livro, a página 71, que era falando que qual a importância do Rio Nilo para o Egito. Em uma região predominante desértica, né, desértica, o rio Nilo foi fundamental para quê? Para fertilizar as terras e propiciar a prática de agricultura, certo? E a criação de animais. Então, a resposta é essa daí. Então, quem fez, corrija aí a sua, certo? E ficou outra atividade, né, que foi 3 questões, se eu não me engano. Então, vocês vão responder, né, essa aqui. Compare as atividades dos caçadores-coletores das primeiras comunidades, né, humanas com as atividades realizadas por algumas comunidades indígenas brasileiras atuais. Aí, vocês vão botar como as comunidades humanas, o uso de feições, né, de relevo, como caverna, para abrigar-se a uma dependência dos alimentos obtidos pela colheita, certo? E a caça já as comunidades indígenas brasileiras, em geral, coletam e caça como complemento da atividade agrícola, ou seja, podem fixar-se em um local e realizar todas essas atividades, certo? Então, aí são a resposta da primeira questão, certo? Agora vamos para a segunda. A segunda, cite duas diferenças entre atividades agrícolas atuais e a agricultura, né? E praticada pelas primeiras comunidades humanas. Aí, ó, mudanças foram essas, relativas, né? Mudanças relativas à produtividade devido ao uso de máquinas e produtos químicos, né? Que houve diminuição de mão de obras, né? E produção voltada para a indústria. Então, a resposta é essa daí. E a outra resposta é essa. Quais as mudanças do uso tecnológico traz para a agricultura atual? Qual é que você acha que traz, né? O uso de tecnologia aumenta a produtividade das lavouras, certo? Então, é isso aí. Aí foram as respostas das questões 1, 2 e 3. Que foi da nossa foi da nossa unidade 4, né? As comunidades agrícolas em diferentes tempos. Então, agora vamos continuar na página do livro 72. Vamos todo mundo abrir o livro e vamos fazer uma breve leitura. Vamos lá? Então, o milho e a mandioca de cada dia. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o milho e a mandioca, que o milho é um dos principais alimentos importantes de nossas vidas. Então, os primeiros povos indígenas que habitavam as terras que hoje são Brasil, eram de diversas etnias, né? Etnias, né? Potiguares e tremebés e tamoios, certo? E guarulhos, guaranis, entre os outros. A pesquisa aponta que cerca de 6 mil anos e 6 milhões de indígenas habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses em 1500. O modo de vida desses habitantes variava de um grupo para o outro, alguns viviam de caça, da pesca e da colheita, mas não eram nômades. Outros praticavam todas essas atividades e também a agricultura. É o caso dos tupis, por exemplo, que há mais de 500 anos cultivava o quê? Eles cultivavam a mandioca, o milho, o feijão, a batata doce, a abóbora, entre os outros produtos, certo? Então, veja bem que essa imagem, essa imagem aí é a representação de uma comunidade indígena que habitava o território do Brasil. Veja aí como é que eles conviviam, né? Eles conviviam e trabalhavam, certo? Para plantar, fazer esse plantio aí. Então, agora vamos passar agora para essa página
o nosso livro 73. Na página 73, a vida em comunidade. Vamos falar um pouquinho sobre a vida em comunidade, como era ela, certo? Então, diversos estudiosos apontam que os povos indígenas viviam em grupo desde o período paleolítico. Algumas comunidades se organizavam para compartilhar tudo que fosse cultivado, coletado, caçando, né? Caçado, pescado entre os membros do grupo. Entre os tupis, a caça e a pesca eram tarefas masculinas, enquanto as mulheres cultivavam das roças, principalmente de mandioca, elas praticavam uma economia de subsistência, certo? Então, vamos ver bem que essa imagem aí que vocês veem aí é a imagem dos índios na aldeia, certo? Em 1823, veja aí como é que eles ficavam nessa aldeia aí, trabalhando e coletando, né? Então, economia. A economia de subsistência refere-se a produzir apenas o necessário para sobreviver, certo? Então, era isso aí. E, atualmente, os diversos povos indígenas procuravam manter o modo de vida e as tradições de seus antepassados. No entanto, para isso, muitos deles enfrentam o grupo da sociedade brasileira que querem avançar sobre suas terras. Com o objetivo de quê? De ampliar as áreas para a plantação e criação de gado e outras atividades econômicas. Esse grupo coloca-se em risco a posse de terras pelos indígenas, certo? E agora você vai pegar seu lápis aí, que você já está com o seu lápis na mão, e nós vamos fazer essa atividade aqui, da página 73 do nosso livro, abaixo dessa questão. Então, todo mundo está aí com lápis, né, na mão aí, e bem que né, tem uma atividade de uma questão. Nós vamos, todo mundo aqui, depois dessa leitura aí, todo mundo aqui juntamente com a tia, resolver essa atividade. Então, assinale as frases corretas sobre os indígenas que habitavam o Brasil. Então, o primeiro quadro, havia cerca de 6 milhões de indígenas antes da chegada dos portugueses. Você acha que havia? Então, vou esperar. Marquei. Então, quem marcou, é verdade. Então, marque. É isso aí. Quem marcou marcou com a resposta certa. Então, agora vamos ao outro quadrinho. Os povos indígenas eram todos iguais? Sim ou não? Quem marcou não precisa marcar, certo? Porque não era. O terceiro quadrinho. Todos os povos indígenas praticavam agricultura? Então, isso aí. Quem não marcou, acertou, porque não era, certo? E o último quadrinho, que é o quarto, algumas comunidades compartilhavam o que era produzido. Vamos ver? Será que vocês lembram que compartilhava? Sim. Então, quem marcou um X, acertou. Então, você ia marcar só o primeiro quadro, né? Que havia cerca de 6 milhões de indígenas antes da chegada dos portugueses. E o último quadro, algumas comunidades compartilhavam o que era produzido, certo? Então, a resposta estão aí. Então, essa atividade nós fizemos agora na sala de aula. A tia vai finalizar o vídeo aqui. E um bom dia e até a próxima.